também, porque a nossa graduação é porca, né? Então na Rússia eles estavam investindo em coisas mais baratas, né? Tinha parte laboratorial e tal. E aí na Rússia aparece quem? O Daniel colocou Kogomorov. Kogomorov vale a pena você olhar e buscar a fotinho dele, tá? Alexei Kogomorov. Então, tá aqui a foto dele, fotinho do Kolmogorov. Quem disse que cientista não pode ser sexy, né? Ó ele na montanha aqui. Que legal. Então podia acabar o vídeo aqui, mas a ideia é aprofundar um pouco mais na história, na vida e obra desse matemático, porque eu acho que a gente tem muito a aprender sobre como unificar ciências humanas, exatas e biológicas. Então, qual a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Kolmogorov, sobre Alexandre Nikolovich Kolmogorov? É escrever Kolmogorov em cirílico. Então, vamos lá. É o K de Kolmogorov, o E é o mesmo. O L, ele parece um pi invertido, né? Eu acho que isso vem do lambda. O M é M. O O é O. Como. O Go vai ser uma espécie de gama. Daí vai ser O de novo. O R é um Rho. O O é O. E o V, ele é B no russo. Você faz o símbolo do V é B. Daí, como que eu faço para decorar? O resto é fácil, né? Só lembrar do grego. Agora, como que eu faço para lembrar que o V é B? Bem, você lembra que o witch começa com W. E W, no alemão, tem som de V. E bruxa começa com B. Logo, B tem som de V, tem som de W, que tem som de V. Faz todo sentido do mundo, você vai decorar. Então, assim, primeira coisa é saber escrever com Kolmogorov em cirílico, não ter que ficar transliterando. Vamos seguir para a biografia dele. Então eu vou dar uma de doutora Wikipedia, mas eu vou usar a Wikipedia só como roteiro, porque eu vou passando pelos tópicos por cima. Ninguém pode me chamar de doutora Wikipedia nos comentários, por quê? Porque eu não tenho doutorado, então seria injusto. Então a primeira coisa é o nome, Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Ele nasceu em 25 de abril de 1903, no Império Russo, e morre em 1987 na União Soviética. Ele nasceu na cidade de Tambov, esse V do final é um B, né, pra gente lembrar. E ele ficou famoso por ter contribuído para uma série de áreas. Acho que as principais foram probabilidade e lógica indutiva, mas também ele é muito conhecido por problemas de turbulência e outros que eu vou passando aos poucos. E o mais importante é ter formalizado formalizados axiomas da probabilidade, que eu já gravei um vídeo sobre. Ele deu uma sorte, né, que Tambov é perto de Moscou. Quando ele nasceu, a mãe dele morreu, mas daí ele foi criado pelas tias, ele teve acesso a uma educação razoável e ele começou a se destacar desde muito novo. Então, assim, desde novinho, com 6 anos, ele já conseguia perceber que os quadrados perfeitos são somas de números primos. Fica aí o desafio para você provar. E ele entrou, em 1920, ele entrou em 2 faculdades ao mesmo tempo. Afinal, uma é muito fácil, né? O negócio é estudar em 2. Então, ele estudou na Universidade do Estado de Moscou e no Instituto de Química e Tecnologia Mendeleev, que é o criador da tabela periódica. Certo? Desde que ele entrou, ele ficou muito conhecido por ter muitos interesses. Então, ainda no começo, né, da graduação dele, ele vai publicar um paper sobre distribuição de terra no século XV e XVI. Ou seja, ele já publicou na área de história, nem começou a história dele, já publicou na área de história. E nessa mesma época que ele estava estudando história, ele já estava resolvendo problemas em teoria dos conjuntos e séries de Fourier. Então, já em 1922, que ele tinha 19 anos, ele já vai provar que ele já vai construir uma série de Fourier que diverge em praticamente todo lugar. O que você fez com 19 anos, né? Em 25, ou seja, 22 mais 3, né? 22 anos, ele se gradua na Universidade de Moscou e vai estudar com esse cara que vai voltar, que é o Nikolai Luzin, ou
Nicolas Luizinho, que eu vou chamar aqui. E daí ele vai conhecer o mozão, porque todo grande anime de sucesso tem que ter o par romântico, Pavel Alexandrov. E eles, né, vão fazer coisas juntos. É isso. Nessa época ele se interessa, né, por probabilidade e já vai começar a estudar a lógica intuicionista ao mesmo tempo, porque estudar uma coisa de cada vez não tem graça. O negócio é estudar tudo de uma vez. Em 1929, com 26 anos, ele consegue o doutorado dele. Ou seja, eu já não vou conseguir, porque eu tenho 26 anos e eu não comecei o doutorado. E daí, para comemorar, ele vai passar as férias com o amor dele na ilha, em Seven, na Amine. Então, assim, já começou, né, com romance pesado aqui no anime. Curioso, né? Eles ficam na ilha um mês inteiro e só saem para passear 2 vezes. O que será que eles ficavam fazendo lá dentro, né? No quarto. Não consigo imaginar. Ele também vai sair para viajar ao mundo, né? Aproveitar, enfim. E em 1931 ele vira professor na Universidade de Moscou. Em 33 vai vir a Revolução para o Mundo, que vai sair o Fundações da Teoria de Probabilidade, que é o livro que ele vai colocar os axiomas de uma vez por todas. E ele vai virar o chairman do Departamento de Probabilidade da Universidade de Moscou. Nessa mesma época, ele contribui para o campo de ecologia. Então vamos lá, já foi. Ele começa com história, humanas, né? Daí ele publica na área de probabilidade matemática, né? Daí lógica intuicionista, exatas. E agora ecologia. Fechou, né? Humanas, exatas e biológicas. E você aí com dificuldade de aprender matemática. Pô, não tem desculpa, né? O cara dominou as 3 áreas, você não consegue nem entender um teorema. E você de exatas também, né? Ai, não, Dostoiévski tem muitas páginas, nem vou ler. Não, tem que ler. Qual que é a sua desculpa? Ah, mas ele vivia num país socialista. Então vai para Cuba aprender matemática. Mas aprende essa merda. Poxa. Daí entra todo grande anime, tem que ter o momento do vilão, né? Então, durante o expurgo, em 1936, o Komogorov e os outros estudantes do Luizinho, eles vão pegar e vão denunciar o Luizinho pro governo do Stalin. E vai ser investigado e vai se ferrar bastante. A ciência dele vai ser considerada fascistoide e ele vai perder as posições acadêmicas dele. Mas, enfim, continua na Academia de Ciências. Ele não foi completamente destruído. E, enfim, isso é uma questão muito polêmica da vida do Komogorov. Eu advogaria para você não denunciar seu professor, a não ser que ele esteja fazendo algo muito errado, e vocês sabem exatamente do que eu tô falando, mas, pô, só porque o cara enche o saco, às vezes falando de política, não é um motivo para denunciar o professor, ainda mais numa situação como aquela. Aqui o texto fala que provavelmente a denúncia não foi coagida, né? Eles denunciaram porque quiseram, e faz sentido, né? Às vezes, sei lá, o cara abusava, tinha alguma coisa, enfim. Mas é isso, é uma questão complicada, mas assim, um bom herói é feito de defeitos. Então temos aqui o defeito principal do Komogorov. Certo. Daí as coisas continuam, ele vai trabalhar em processos estocásticos. Durante a guerra, ele vai ajudar no esforço de guerra, que é algo que todo cientista tem que lidar com essa culpa, né? Que, tipo, acho que metade dos cientistas do mundo trabalham em algum momento para coisas ligadas à guerra. É um problemão, mas ele tem a sorte que estava na última guerra romântica, né? Então, pelo menos ele pôde lutar do lado dos heróis. Não é que nem hoje em dia que a gente colabora e não tem mais herói, o que faz de todos nós grandes vilões. Então foi a sorte dele. Daqui em 41 ele vai publicar sobre turbulência. Então vamos de novo. História, probabilidade, lógica, ecologia, física. E você aí não consegue entender o teorema. E, além disso, daí ele também vai começar a trabalhar nas teorias de complexidade, que são muito interessantes.
E daí, aqui embaixo, ele também se interessou muito por pedagogia. E ele, a vida inteira ele deu aula, tanto para alunos de ensino fundamental, quanto para alunos de universidade mesmo. E você, professor, reclamando que não consegue fazer pesquisa porque dá aula. Assim, desculpa, não é? Isso é desculpa, né? Os maiores cientistas davam aula e faziam pesquisa. A gente tem o Kolmogorov e nós temos, não pode deixar de destacar, a Madame Curie também, que deu aula a vida toda e nem por isso não conseguiu fazer ciência. Ela conseguiu 2 Nobels. Você tá aí, não consegue publicar um paper, vai dizer que é isso? Não é, né? Daí em 71 ele ainda vai se envolver com oceanografia, porque trabalhar em 6 áreas aparentemente é pouco, então acho que 7 parece mais legal. E em 1987 ele falece e vai ser enterrado no cemitério de Novodevitch. Nem ideia de que cemitério é esse. Uma citação muito atribuída a Kolmogorov é: todo matemático acredita que ele tá na frente, ele é superior aos outros. A única razão que nenhum diz isso em público é porque eles são pessoas inteligentes. Eu não sou matemática, mas eu conheço muitos matemáticos e eu talvez concorde assim, com a frase. Eu conheço muitos matemáticos e eu diria que é por aí, sim. Se fosse parar no Wikipedia, acho que pararia aqui, mas esse canal, a ideia é sair da superficialidade. Então eu vou passando por outras fontes para falar dele. Então aqui a gente tem algumas fotos. O nome desse site é komogorov.info. Eu super recomendo ficar fuçando nesse site. Se você não fala russo, como eu, não se preocupe. As barreiras linguísticas não existem mais. Claro, se você for fazer um doutorado em Kolmogorov, é bom saber russo, né? Mas para um vídeo de YouTube, acho que a tradução do Google Tradutor é suficiente. Aqui nós temos várias fotinhos. Deixa eu destacar algumas. Ele comemorando que a prova do teorema deu certo. Todo mundo sabe essa sensação, principalmente quando você já fez 15 vezes e daí vai lá e dá certo de novo. Você fala, meu Deus, eu achei que não ia dar dessa vez. Bem, é sempre bom quando a gente descobre que a matemática, aparentemente, a gente ainda não conseguiu achar uma inconsistência nela. Aqui é ele com o mozão. Ó, ó, ó. Ah, eu não falei, né? Mas ele casou. Eu pulei a parte que ele casou, tá? Ele não casou com esse cara, ele casou com uma mulher, porque todo mundo sabe que os melhores protagonistas são bissexuais, né? Então, Kolmogorov-kun casou com uma moça, mas aqui é a paixão da vida dele. Porque, né, é isso, não dá para recusar. Então, vamos pensar assim, o Kolmogorov poderia substituir, vamos lá, o Emílio, para falar de ecologia, o João Carvalho, para falar de história medievalista, ele poderia substituir física ainda. Eu poderia substituir o Sérgio Sacani, inclusive eu tenho certeza que o Kolmogorov conseguiria calcular a direção de um míssil muito melhor que o Sacani, principalmente se esse míssil tivesse mirado nos Estados Unidos da América. E ainda conseguiria substituir a matemaníaca. Um único cara. E você aí com dificuldade, falando, eu sou de exato, sou de humanas, sou de biologia. Não tem isso, pô. Então vamos andar mais um pouco pelo site. Aqui no site nós podemos ver epígrafes, que são bem legais. Inclusive, vamos abrir para ver. Aí. Vamos olhar as epígrafes. Aqui tem uma frase do Luizinho, ou seja, não ficou ressentimento, aparentemente. Apesar da denúncia, você recebeu um espírito elevado e quero que guarde sua força para coisas que muitos poucos conseguem fazer. Ou foi antes, né? Pode ter sido. Daí uma citação do próprio Kolmogorov. Embora tenha me dedicado com algum sucesso e às vezes com proveito a uma ampla gama de aplicações de matemática, permaneço fundamentalmente um matemático puro. Admiro os matemáticos que se tornaram representantes de destaque em nossa tecnologia e reconheço plenamente a importância dos computadores e da cibernética para o futuro da humanidade. Mas acredito que a matemática pura em seu aspecto tradicional ainda não perdeu seu lugar de honra entre as demais ciências. Somente uma estratificação excessivamente rígida dos matemáticos em duas correntes poderia ser desastrosa para ela.
Alguns cultivam as áreas abstratas e mais recentes da matemática, sem que se orientem claramente em suas conexões com o mundo real, que as originou, enquanto os outros se ocupam com aplicações, sem se aprofundarem em uma análise exaustiva de seus fundamentos teóricos. Portanto, gostaria de enfatizar a legitimidade e dignidade da posição de um matemático que compreende o lugar e o papel de sua ciência no desenvolvimento das ciências naturais e tecnologia, e de fato toda a cultura humana, mas que continua a desenvolver a matemática pura, com serenidade, de acordo com sua lógica interna do seu desenvolvimento. Existe, se você prestar bastante atenção, tem um caráter marxista aqui, que é o realismo. Então ele deixa claro, e depois eu vou tentar provar isso melhor, que mesmo para ele, né, mesmo a matemática pura, ela tem origem a partir de objetos da realidade. Depois eu vou tentar mostrar outros artigos em que ele aprofunda isso, mas repara, isso é algo que hoje em dia é muito raro a gente ver na academia, né? Principalmente no Brasil, a gente tem uma posição pragmatista de matemática, então a gente não discute muito o que é a matemática, a gente discute que ela funciona e por isso a gente usa. Um, e enfim, e muitas vezes qualquer verdade matemática vale desde que ela seja consistente e você consiga desenvolver argumentos consistentes. Então, é muito interessante ver o Kolmogorov porque acaba sendo um contraponto para a matemática que a gente está acostumado. E eu gosto muito do pragmatismo, não tenho críticas, mas eu acho que um pouco de realismo na nossa vida não faz mal, assim, tipo, de vez em quando. É bom até para dar um acalento na alma, talvez seja uma questão até religiosa com o realismo. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena. E mais embaixo acho que tem outra citação do Kolmogorov, que é: a humanidade sempre me pareceu uma multidão de luzes vagando na névoa, apenas vagamente conscientes do brilho dissipado por todas as outras, mas conectadas por uma rede de fios de fogos claros. Cada uma, duas, três direções. E o surgimento de tais avanços através da névoa em direção a outra luz pode ser chamado com toda a razão de um milagre. Aqui tem outro. Enfim, depois leiam os epígrafos. E daí o Komogrov, né? Ele fez muitas coisas. Uma delas foi contribuir para a grande enciclopédia soviética. Isso aqui é um trecho da terceira edição, mas ela usa trechos da segunda edição, que foi o Komogorov que escreveu. E eu queria mostrar como que era o esquema. Então eles começam: definição do objeto de estudo da matemática e sua relação com outras ciências e com a tecnologia. Matemática e outras ciências, matemática e tecnologia, da história da matemática no século XIX. Isso é muito interessante. Nascimento da matemática, período da matemática elementar, daí eles vão falar da matemática na Grécia Antiga, daí o período helenístico e romano, China, que é muito legal, que tem o Teorema dos Restos, Índia, Ásia Central e Oriente Médio, Europa Ocidental até o século XVI, Europa no século XVI, né, que ela vai começar a se autossuperar, no Rússia antes do século XVIII, período de criação da matemática e das quantidades variáveis. Então, assim, é muito legal isso, porque eles fazem uma abordagem histórica da matemática, né, na enciclopédia deles. E aqui, matemática moderna, né? Daí eles vão falar sobre teorema de Gödel, essas coisas. Que é uma abordagem que a gente vê pouco, assim, uma matemática histórica e que não fica restrita à Europa, né? Então eles dão um giro, pelo menos China, Índia, pelo menos pela Ásia. O que é muito interessante, porque ajuda a descentrar um pouco a matemática, né? Que boa parte do desenvolvimento, pelo menos até o século XVII, não é europeu. E é esse desenvolvimento que permite que os europeus façam o que eles vão conseguir fazer depois. E eu queria ler o comecinho, porque eu acho que o comecinho ajuda a ter uma noção de como o Komogorov, e acredito que em grande parte os soviéticos viam a matemática. Então aqui, matemática, do grego matematik, de matema, conhecimento, ciência. É a ciência das relações quantitativas e das formas espaciais do mundo real. Então destaca mundo real, de novo, você vai ter uma visão realista,
da matemática, que eu posso tentar explicar depois que eu ler, e uma ciência, embora o termo ciência ele é muito variável de língua para língua. Isso não quer dizer muita coisa. Daí começa com uma citação. A matemática pura tem como objeto as formas espaciais e as relações quantitativas do mundo real e, portanto, matéria muito real. O fato que essa matéria assumir uma forma extremamente abstrata apenas obscurece levemente sua origem no mundo externo. Mas, para poder investigar essas formas e relações em sua forma pura, é necessário separá-las completamente do seu conteúdo, deixando esse último de lado como algo indiferente. Citação do Engels nas obras completas do Engels e Marx. Eu não sei de onde tá essa citação. A natureza abstrata da matemática, contudo, não significa sua separação da realidade material, inseparavelmente ligado às demandas da tecnologia e das ciências naturais. O acervo de relações quantitativas e formas espaciais estudadas pela matemática está em constante expansão, de modo que a definição geral de matemática acima mencionada se enriquece cada vez mais. Isso é interessante, né? Para tentar quebrar um pouco do dogmatismo, que é bem importante. Então, isso é no mínimo interessante, porque é algo que a gente não vê mais. Assim, eu não lembro de ter discutido alguma vez na universidade se a matemática era algo que era extraído da realidade ou se ela tinha existência autônoma. E eu sinto ou que essa discussão não tem, ou que muita gente vai para a linha que ela é algo autônomo, que ela só existe em função das suas próprias regras, né? Tipo, e não que eu discorde, mas que existe esse contraponto, que talvez ela tenha se autonomizado, mas que ela surge sempre a partir de um substrato real. E então, sim, por exemplo, quando você vê as três filosofias da matemática mais clássicas, né, que é a construtivista, a axiomática e a lógica, acho que só a construtivista vai tentar ter essa conexão com o real. A axiomática vai falar, não importa, dado esse conjunto de relações, o resto vale. E a lógica também, vai ser isso, só que vai tentar derivar a matemática da lógica. Então, é interessante ter essa outra visão, assim. Bem, o nome do canal é Skinnerotes, que eu gosto do Skinner. É legal imaginar que a linguagem... para mim faz todo sentido que a linguagem é mantida pelo reforçamento social dela. Mas, ao mesmo tempo, dá algum conforto imaginar que existe um objeto atrás das palavras. Então, por isso que eu acho... É uma visão que não temos acesso tanto hoje em dia e que é interessante, assim, eu queria ver desenvolvimentos dela. Eu acho que vale seguir mais um pouco. Matemática e outras ciências. As aplicações da teoria matemática são bastante diversas. Fundamentalmente, o escopo de aplicação do método matemático é ilimitado. Todas as formas de movimento da matéria podem ser estudadas matematicamente. Lembrando que matéria no sentido materialista dialético, né? Então, tudo é matéria, essencialmente. No entanto, o papel e a importância do método matemático variam em diferentes casos. Nenhuma estrutura matemática específica consegue capturar completamente a natureza concreta dos fenômenos reais. E, portanto, o processo de compreensão do concreto sempre se dá entre uma luta entre duas tendências. Por um lado, identificar a forma do fenômeno estudado e analisá-la, logicamente. Por outro, descobrir aspectos que não se encaixam nas formas estabelecidas e passar a consideração de novas formas flexíveis e abrangentes. E quem fez o curso do Altair vai identificar muito com essa fala, né? Então, nenhuma estrutura matemática consegue capturar completamente a natureza concreta dos fenômenos, que é o que vai ser impedir uma abjeção quando você está passando do fenômeno para o sistema. Então, o sistema sempre vai capturar um pedaço do fenômeno, você não tem acesso ao fenômeno completo. E daí, na hora da atenção, nós temos identificar a forma do fenômeno, estudá-lo, analisá-lo logicamente, né, que vai ser a parte de sistemas do curso, e descobrir aspectos que não se encaixam nas formas estabelecidas e passar a consideração de novas formas mais flexíveis e abrangentes. Essa parte a gente pode pensar na parte do discurso. Então, se você olhar, por mais que parta de um viés filosófico diferente do que o Altair parte, a conclusão é muito parecida. Que é que, tipo, você vai ter uma parte que é matematizável e que dá para você
matematizar e tem uma parte que a matemática não pega. E daí você tem que ter outra metodologia para atacar. Que é as metodologias qualitativas que a gente vê no curso. Mas que os dois são necessários. Tipo, eu vou continuar. Se as dificuldades no estudo de uma gama de fenômenos residem na implementação da segunda tendência, se cada novo passo na investigação está associado à inclusão de aspectos qualitativamente novos ao fenômeno, então o método matemático recua para o segundo plano. Nesse caso, uma análise dialética da concretude total dos fenômenos só pode ser obscurecida pela esquematização matemática. Então é isso que ele está falando, justamente isso, que se o fenômeno não tem uma bijeção, né? Não tem uma forma de você transformar em um sistema, de você fazer uma paridade com algo numérico, então o ideal é se largar a matemática de lado um pouco e atacar de outra forma. Como ele é soviético, ele vai defender uma análise dialética, mas no curso do Altair a gente vê vários métodos. O dialético, nesse caso, seria só mais um, né? Se, pelo contrário, as formas básicas comparativamente simples e estáveis dos fenômenos estudados os abrangem com grande precisão e completude, mas já dentro do limite dessas formas fixas surgem problemas bastante difíceis e complexos que exigem pesquisa matemática especial, em particular a criação de uma notação simbólica especial e um algoritmo especial para a solução, então entramos na esfera do domínio do método matemático. Ou seja, se você consegue fazer, né, a paridade com o sistema, você consegue construir fatores, você consegue capturar coisas quantitativamente, então está na hora de tratar matematicamente. E daí ele vai para os exemplos. Um exemplo típico do domínio completo do método matemático é a mecânica celeste, particularmente a teoria do movimento planetário. A lei da gravitação universal, com sua expressão matemática muito simples, determina quase completamente o escopo dos fenômenos estudados aqui. Com exceção da teoria do movimento lunar, é legítimo, dentro dos limites da precisão observacional disponível, negligenciar a forma e o tamanho dos corpos celestes, substituindo por pontos materiais. Ou seja, você pega todos os corpos celestes e você finge que ele não tem tamanho. Por quê? Porque o erro é muito baixo, se você comete isso com exceção da Lua. Contudo, resolver o problema do movimento de n pontos materiais sob influência de forças gravitacionais, mesmo para n igual a 3, apresenta dificuldades colossais. No entanto, todo o resultado obtido por meio da análise matemática do modelo aceito para o fenômeno se confirma na realidade, com notável precisão. O modelo, logicamente muito mais simples, reflete com exatidão o escopo dos fenômenos escolhidos, e todas as dificuldades residem em extrair consequências matemáticas do modelo adotado. Ou seja, o que ele está falando na mecânica celeste, dá para converter tudo em sistema. Você não vai precisar da parte discursiva, porque já está tudo pareado com a matemática. E que mesmo assim existem problemas, né? Aqui ele cita o problema dos 3 corpos, que não tem uma solução matemática, né? Você tem que fazer a computação numérica. A transição da mecânica para a física não diminui de forma perceptível o papel do método matemático, mas as dificuldades de sua aplicação aumentam significativamente. Quase não existe área na física que não exija o uso de aparato matemático altamente desenvolvido, mas frequentemente a principal dificuldade da pesquisa reside não no desenvolvimento da teoria matemática, mas na escolha das premissas para o processamento matemático e na interpretação da matemática dos resultados obtidos. Ou seja, ele está falando, na física também é quase tudo sistema. Mas a maioria dos problemas não envolve o uso da matemática, envolve questões anteriores, né? Que seria definir princípios gerais, que não são reduzíveis à matemática. Então você vê que a ideia, mesmo na física, ela já não é inteiramente matemática. Essa ideia que a física é uma ciência exata já vai caindo por terra, né? Diversas teorias físicas demonstram a capacidade do método matemático de abarcar o próprio processo de transição de nossa compreensão da realidade de um estágio próximo, mais elevado qualitativamente novo. Aqui, de novo, você vê o método dialético explícito. Um exemplo clássico é a relação entre a teoria macroscópica da difusão, que pressupõe uma substância difusora distribuída continuamente, e a teoria estatística de difusão, que parte da análise do movimento de partículas individuais da substância difusora. Na primeira teoria, a densidade da substância difusora satisfaz uma determinada equação diferencial parcial.
O estudo de vários problemas relacionados à difusão se reduz à busca de soluções para essa equação diferencial sobre condições iniciais e de contorno apropriados. A teoria da difusão contínua descreve o curso real dos fenômenos com grande precisão, uma vez que lida com as escalas espaciais e temporais a quais estamos acostumados, macroscópica. Contudo, para pequenas porções de espaço, contendo apenas um pequeno número de partículas da substância difusora, o próprio conceito de densidade perde seu significado. Ou seja, se você tem muito pouco, né, substância, você para de ter a ideia de densidade, para de ter sentido. A teoria estatística da difusão baseia-se na consideração dos movimentos aleatórios microscópicos das partículas difusoras sobre a ação de molécula solvente. Os padrões quantitativos precisos desses movimentos microscópicos são desconhecidos, ou seja, você calcula a estatística, mas você não sabe como cada um individualmente atua, né? No entanto, a teoria matemática da probabilidade, a partir das suposições gerais de pequenos movimentos em curto intervalo de tempo e da independência dos movimentos da partícula em 2 intervalos de tempo consecutivos, permite derivar certas consequências quantitativas, determinar aproximadamente as leis de distribuição de probabilidade para os movimentos das partículas em grande intervalo de tempo. Como o número de partículas individuais da substância em difusão é muito grande, as leis de distribuição de probabilidade para o movimento das partículas individuais, assumindo a independência do movimento de cada partícula em relação às outras, levam a padrões bem definidos e não mais aleatórios, para o movimento da substância em difusão, como um todo. As próprias equações diferenciais sobre as quais a teoria contínua é construída. O exemplo dado é bastante típico no sentido que muita frequência, a partir do conjunto de regularidades, no exemplo, as leis do movimento de partículas individuais e de substância em difusão, forma-se outro tipo de regularidades, qualitativamente novo. No exemplo, as equações diferenciais da teoria da difusão, por meio da estatística de fenômenos aleatórios. Isso é muito legal. Então você vê que, tipo, uma teoria, conforme você vai estressando a teoria, ela se transforma em outra. Isso aparece várias vezes a capacidade dialética da matemática, que muitas vezes a própria matemática consegue mudar de qualidade quando você assume certas coisas. Então, se você pega as teses de Einstein e você considera que o tempo é praticamente, que a velocidade da luz é praticamente infinita, as teorias de Einstein todas se decompõem nas teorias de Newton. Ou seja, a própria matemática conseguiu dar o salto qualitativo de uma para outra. Nas ciências biológicas, o método matemático desempenha um papel mais secundário. Em medida ainda maior do que na biologia, o método matemático cede lugar à análise direta dos fenômenos em toda a sua complexidade concreta nas ciências sociais e humanas. Ou seja, aqui é a parte de discursos, né? A aplicação do método matemático nas ciências biológicas, sociais e humanas se realiza principalmente por meio da cibernética. Daí aqui é para ver na enciclopédia a parte cibernética. A matemática permanece essencial para as disciplinas sociais, assim como para as ciências biológicas na forma de uma ciência auxiliar, a estatística matemática. Na análise final dos fenômenos sociais, a singularidade qualitativa de cada etapa histórica adquire uma posição tão dominante que o método matemático muitas vezes passa para um segundo plano. Então, muitas vezes no social, você não vai poder aplicar matemática ou você vai aplicar parcialmente, né, a matemática. Matemática e tecnologia. Os fundamentos da aritmética e da geometria elementar, como ficará evidente na visão histórica, surgiram das demandas práticas imediatas. O desenvolvimento subsequente de novos métodos e ideias matemáticas ocorreu sob a influência das ciências naturais matemáticas, que se desenvolveram com base nessas demandas práticas. As conexões diretas entre matemática e tecnologia frequentemente assumem a forma de aplicações de teorias matemáticas existentes a problemas técnicos. Ou seja, normalmente você pega a matemática e aplica problemas técnicos. No entanto, exemplos do surgimento de novas teorias matemáticas gerais, com base nas demandas tecnológicas imediatas, o desenvolvimento dos métodos dos mínimos quadrados, por exemplo. Então, de vez em quando isso se inverte, né? O desenvolvimento dos métodos dos mínimos quadrados está associado ao trabalho geodésico.
O estudo de muitos tipos de equação diferencial parcial foi iniciado pela resolução de problemas técnicos. Métodos operacionais para resolução de equações diferenciais foram desenvolvidos em conexão com a engenharia elétrica. Um novo ramo da teoria da probabilidade, a teoria da informação, surgiu das demandas de comunicação. Problemas na síntese de sistemas de controle levaram ao desenvolvimento de novos ramos da lógica matemática. Juntamente com a necessidade da astronomia, os problemas técnicos desempenharam um papel decisivo no desenvolvimento de métodos para a solução aproximada de equações diferenciais. O problema de obter rapidamente soluções matemáticas precisas torna-se cada vez mais premente à medida que os problemas técnicos se tornam mais complexos. Devido a possibilidades abertas pelos computadores para a resolução de problemas práticos, os métodos numéricos estão se tornando cada vez mais importantes. O alto nível de matemática teórica possibilitou o rápido desenvolvimento de métodos de matemática computacional. A matemática computacional desenvolveu um papel fundamental na resolução de diversos problemas práticos importantes, incluindo o uso na energia atômica e na exploração espacial. Então eu espero ter convencido vocês a lerem esse artigo. E eu não sei, eu fiquei com vontade de comprar a grande enciclopédia soviética. Se alguém souber alguma biblioteca brasileira que tem versão em inglês ou em português, ou até em russo, né? A gente dá um jeito. Avisa que eu vou acampar lá uns 3 dias para ler tudo que o Kolmogorov escreveu, mais um pouco. Ok. Daí, se alguém quiser se aproximar, aprofundar sobre essa visão, acho que dá para chamar de marxista, é que sim, quando tem 2 marxistas numa sala, tem 3 marxismos nessa sala, né? Mas acho que talvez um marxismo ortodoxo, não sei, do Kolmogorov, ou marxismo-leninismo, aplicado à matemática, tem esse artigo de um discípulo do Kolmogorov, que é a Teoria do Conhecimento de Lenin, os conceitos matemáticos, que ele aprofunda nisso. Eu não vou abrir aqui. Algo que ele fala nesse artigo que eu acho muito interessante, que eu não vi em lugar nenhum fora desse artigo, é a diferença entre uma abstração e uma idealização. Então, enquanto você olha para um objeto, isso é uma caneta, você abstraiu o conceito, a idealização seria você pegar um conceito que existe e você apertar ele até ele perder a referência na realidade. O exemplo clássico é o infinito. Então, o que é o infinito? Você pega algo grande, você abstrai e você aperta essa abstração, né? Você vai imaginando mais grande, até você imaginar o supremo, né? E daí você tem a ideia de infinito, que é algo que na prática você não consegue imaginar, mas você consegue trabalhar com ele. Isso é muito legal da matemática, né? A matemática permite que nós trabalhemos com objetos que a gente sequer é capaz de imaginar, mas que a gente consegue trabalhar com as propriedades deles. Se a gente pegar os próprios números, eles não existem. A gente não consegue imaginar o 2. A gente imagina o símbolo 2, ou duas coisas. Mas nem duas coisas, nem o símbolo 2 são 2. E por isso que a matemática é tão difícil, porque você não está imaginando. É uma linguagem que você consegue usar, mas você não consegue imaginar. Imagina que você tem um jogo, que você sabe as regras do jogo, com isso você consegue jogar o jogo. Só que você não consegue imaginar esse jogo. É isso, né? Aqui está o artigo, quem quiser dar uma olhada, não vou passar. Essa carta também eu não vou ler inteira, mas é muito legal que ele respondendo uma pessoa sobre questões de psicologia. Então aqui entra o Kolmogorov pedagogo. E aqui ele vai falar do desenvolvimento das habilidades matemáticas. Então ele vai começar falando sobre análise fatorial, que é algo que para nós psicólogas é muito importante, assim. Só que para matemáticos é algo pouco usado, assim. Então ele fica meio surpreso, fala, nossa, que legal, tal, eu posso indicar um aluno para trabalhar com isso. E daí ele vai discutindo os fatores. Então acho que é uma moça ou um moço, ele tá... Krutetsky, é homem, senão seria Krutetska, sei lá. Então ele está tentando medir habilidades matemáticas a partir de algum teste psicológico, né? E daí é que tem toda a discussão do Kolmogorov, e um dos objetivos é detectar alunos superdotados para participar de um internato de matemática e desenvolverem as habilidades. Isso pode levar algumas pessoas a ter nó na cabeça. Então não era todo mundo igual na União Soviética? Não, pelo visto não era todo mundo igual.
Ah, então tinha teste QI na União Soviética? Tinha teste QI. Inclusive tem um texto do Vygotsky, eu não sei se depois ele renega o texto, mas ele fala, tipo, ele fala, é muito importante a gente conseguir adaptar os testes de QI para as diferentes minorias russas, daí soviéticas, né? Uma coisa que ele fala é, não faz sentido dar um teste de desenho para uma criança muçulmana. É óbvio que ela não vai ter o desempenho que a gente espera. Então, sim, tinha teste QI, tinha superdotados, o Komogorov deu aula para crianças superdotadas a vida inteira dele. E daí ele fala ele discute vários pontos aqui. Um é sobre a diferença dos sexos em relação ao desenvolvimento matemático. Outro é como estabelecer o nível máximo que alguém vai atingir, se é possível. Ele fala sobre o problema de pessoas que se desenvolvem mais lentamente, mas que mesmo assim conseguem galgar estágios muito avançados e que se a gente aplica um teste, dependendo da idade e dos requisitos, a gente perde esses alunos. E também fala sobre um aluno dele que era muito esquisito e que ele ficou surpreso quando o aluno casou. E eu achei isso um pouco engraçado, ver como que na época eles tratavam essas questões. Então, fica aí a recomendação, principalmente para quem é da psicologia, da pedagogia e tem interesse. E por fim, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão pedagógica do Komogorov, porque é a parte que mais me interessa. Afinal, eu sou da área de psicologia, né? E eu me interesso muito por educação matemática. E esse artigo aqui, que eu não vou ler inteiro, mas eu vou comentar, não é um artigo científico que eu saiba, mas ele tem toda a carinha de um artigo científico e eu gostei muito de ler. Ele vai comparar o movimento da nova matemática nos Estados Unidos com a reforma curricular que ganhou o nome de reforma curricular do Komogorov. Isso acabou porque ele foi o mais enfático defensor e ele atuou diretamente em propor e fazer essa curricularização da matemática. Inclusive escrevendo mesmo os livros didáticos. É muito legal ver essa comparação e também as críticas, né? Porque, de novo, um bom herói de anime, que é o nosso Komogorov, ele é feito de falhas. Então ele denunciou o professor e agora a gente vai ver as falhas na reforma curricular. Importante dizer que, assim, falhas parciais, porque os livros do Komogorov são usados até hoje na Rússia, então acho que ele tá melhor que nós. Certo. Então, o texto começa com uma piada, né? Que um professor encontra um aluno e daí o professor fala: Nossa, aluno, você usou na sua vida alguma coisa que eu te ensinei de matemática? E o aluno fala: Sim, uma vez o meu chapéu voou e ficou num poste. E daí, para alcançar um poste, eu peguei um cabo e dobrei na forma de uma integral. E daí eu peguei meu chapéu. Que eu achei uma ótima piada, inclusive, porque realmente eu teria dificuldade de dizer que a maior parte da matemática tem alguma função, embora ela seja muito divertida. Então, ele começa discutindo com a questão dos Estados Unidos da América, e daí nos Estados Unidos da América, você começa tendo um processo de progressivismo na matemática, e muito é até engraçado porque o Thorndike é citado como alguém que vai defender que as habilidades matemáticas elas não são transponíveis para outras habilidades. E daí eu fico com um pouco de vergonha dos meus colegas psicólogos, mas tudo bem. Os analistas do comportamento, ainda mais, os behavioristas, né? Mas daí isso vai motivar um movimento para ir tirando a matemática das escolas mesmo. Então, você tira a álgebra, você tira a geometria, você deixa basicamente a aritmética básica, você nem tabuada precisa saber, não sei quantos de vocês sabem tabuada. Tem que saber a tabuada. Eu posso gravar um vídeo ensinando a decorar a tabuada, para quem ainda não decorou. Mas na época falaram, não serve pra nada e foram tirando. E o exército começou a reclamar. É muito engraçado, porque é tudo em base do exército. Assim. O exército vai acabar reclamando que os alunos não conseguem. Quem chega para o exército não consegue fazer funções básicas, porque eles tiraram toda a matemática da educação. E daí, como uma resposta para isso, vai vir o movimento da nova matemática. Isso vai ser também uma resposta ao Sputnik, em 1957. Então, em 1957, Sputnik vai para o céu e o pessoal fala:
ferrou. A gente não tem matemática na América para bater com eles. E daí eles vão correr atrás dessas reformas. Só que a União Soviética também fala, mano, os caras estão vindo, né? A gente tem que fazer. Então os dois grupos vão fazer reformas ao mesmo tempo, um para tentar combater o outro. E daí ele vai comentar que na União Soviética é um pouco diferente. No começo da União Soviética você tem dois currículos de matemática, os dois bem pesados, assim. Um focado em pessoal mais de ginásio, que vai para a faculdade, e outro mais prático, que eles chamam de escola real. Só que, obviamente, no Império Russo, era só para classe média alta. O que os bolcheviques vão fazer quando eles tomam o poder? Eles pegam esse currículo ferrado e passam para todo mundo. E mantém. Não, olha que ideia absurda, gente. Você pega o currículo para gente rica e ensina a mesma coisa para os pobres. E daí você exige que os pobres saibam mesmo que o rico. Olha que ideia revolucionária. Imbecil, né? Conclusão. A matemática na União Soviética dispara. Eles têm ótimos resultados e basicamente eles não têm mudanças significativas do currículo até 1957, de acordo com esse artigo. Quando começa começa, né, as reformas do Kolmogorov e os dois lados. Então, o que são as principais reformas? Uma é você ter teoria de conjuntos na escola. Então, se você aprendeu conjuntos na escola, agradeça ao Kolmogorov, ao pessoal da nova matemática. E se você odiava conjuntos, como a maioria dos alunos, né? Já sabe quem são os culpados. E uma ideia mais lógica dedutiva na matemática. Tentar aproximar um pouco a matemática escolar da matemática que as pessoas fazem mesmo na vida real. Isso foi muito criticado, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Um dos críticos curioso foi o Richard Feynman. Ele vai falar que esse tipo de abordagem, inclusive axiomática para matemática, ele acaba sendo tirando completo interesse da criança assim na matemática. Então, tipo, você ensina é muito conteúdo para provar coisas que qualquer criança sabe. Então, tipo, você vai passar horas discutindo comutatividade, sendo que a criança já sabe intuitivamente que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Você não precisaria passar todo esse tempo, né? O Feynman fala que é muita palavra para pouco conteúdo. E daí fala também que isso perde muito sentido pedagógico também na matemática, porque essas provas formais não é como essas provas são descobertas. Então você aprende uma matemática artificial. Eu vou dar um exemplo até. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês a provar o teorema de Pitágoras. Você nunca aprendeu, eu vou ensinar agora. Você vai desenhar um quadrado assim. Daí você divide esse quadrado. Calma aí que tá errado. Você faz quadradinho. Daí você vai fazer assim o quadrado. Daqui aqui. Esse aqui. Eu vou ensinar para vocês agora, de uma vez por todas. Você que nunca aprendeu o teorema de Pitágoras vai aprender agora. Vamos lá. Então você vai desenhar um quadrado. Daí você vai fazer assim, ó. Ah, tá, lembrei. Cacete, eu esqueci mesmo. Tá. Você vai desenhar primeiro um quadrado assim, ó. Ensinar a provar o teorema de Pitágoras, hein? Nunca aprendeu. Tá aqui. Esse é o primeiro quadrado, ok? Daí, depois você vai pegar e vai desenhar um segundo quadrado. Assim, ó. Você pega, divide aqui e aqui. Daí você desenha os triângulos.
olha só. Daí se você chamar esse lado de A, esse lado de B, e esse de C, esse quadrado aqui tem C ao quadrado, ok? Aqui é A, aqui é B, né? E aqui é C. Então aqui esse quadrado é B ao quadrado, esse quadrado aqui é A ao quadrado. Se tirar as partes iguais, tira essa parte, é igual a tirar esse e esse. E pronto, você chega que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Provou o teorema de Pitágoras. Daí eu te pergunto, você aprendeu alguma coisa? Porque assim, nunca na sua vida você ia pensar nesse desenho. Tipo, é completamente tirado da cartola. Eu realmente fiz um truque de mágica, não fiz matemática para vocês. Então, assim, ensinar a provar algo, ok, o aluno aprende a provar, mas não necessariamente isso aumenta o repertório dele, ainda mais quando essas provas mágicas, assim. E a maioria dos teoremas da matemática, as provas que foram consolidadas são provas que não tem a menor condição de um aluno chegar. Você vai ter que dar o caminho das pedras. Um que talvez desse é equação de segundo grau. Mas assim, então, tipo, vale a pena provar tanto? Essa que é a questão. E por conta disso foi muito criticado. Apesar disso, a New Math ela entrou em declínio, daí você teve a New Math. Já o Kolmogorov é usado até hoje, até tinha algumas diferenças. Um é que, assim, muitas vezes na América, o objetivo era provar por provar, sabe? Tipo, era rigor por rigor. Já o Kolmogorov queria facilitar que os alunos, eles, principalmente os alunos de matemática aplicada, conseguissem conversar com os de matemática pura. Porque, assim, existe hoje uma ruptura muito grande entre as áreas aplicadas e a pura. Assim, eu tenho um amigo que quase desistiu de ir para física matemática porque ele não suportava o quão aconchembrada era a matemática dos físicos. Ele falava, gente, isso não é matemática, isso é brincadeira, sabe? Então a ideia do Kolmogorov era juntar essas partes. E ele até propõe outras coisas, por exemplo, o ensino de línguas estrangeiras, o ensino de operar rádio na escola. Então você vê que não é um currículo só focado na matemática. E algo que eu achei muito bom é também que a matemática fosse dada ao longo do ano todo. Que isso é uma coisa que acho que muito professor percebe, o quanto que férias acaba com a capacidade do aluno saber matemática e volta sem saber nada. E acho que por conta disso, as ideias do Kolmogorov, mesmo com todos os problemas, foram mais ligeiras. Acho que uma grande questão também é que tanto os professores dos Estados Unidos quanto da União Soviética eram pessoas que davam aula para crianças superdotadas. Gorov, por exemplo, dava aula para. E assim, a mudança que eles propõem, eu imagino que faça muito sucesso com pessoas superdotadas. Porque você vê a matemática como ela é mesmo, sabe? Não tem floreio. Você consegue conversar depois com o matemático. E só que para quem não é superdotado, meu Deus, tipo, vai lá e não consegue acompanhar mesmo. É muito difícil, porque de novo, você não tá operando com coisas que você vê. Então acho que por conta disso teve essa mudança. Então, para concluir, o Kolmogorov é um cientista soviético. Ele juntou exatas, humanas e biológicas e conseguiu contribuir nas três frentes. E tem coisas criticáveis, tem coisas muito legais, mas o importante é conhecer a história e ver as partes positivas, né? E eu gostei muito de apresentar, assim, é algo que eu sou fascinada por essa trajetória. Eu acho que é eu acho que é uma inspiração, assim. Eu queria viver num país como Gorovs. Eu acho que se tem um motivo que a União Soviética falhou, talvez seja porque ela não conseguiu transformar a população inteira em Kolmogorov. Só teve um Kolmogorov. Mas é isso, assim. Eu penso que o país que conseguir construir uma população de Kolmogorovs, independente qual seja o sistema que produza isso, ganhou, assim, porque é algo muito fascinante, assim, você operar em diversas frentes mesmo. Então, é isso que eu queria falar. Recomendo que entrem no site do Kolmogorov. Ele tá no Archive, né? Isso é muito ruim. Tipo, você desenvolve 1 milhão de coisas em vida. Você morre, vai sumindo assim as coisas. A sorte é que tem o Internet Archive para dar uma segurada.
Senão a gente perdia tudo. E é isso. Defendam a ciência, estudem todos os dias e bebam água.